Se você quer investir com segurança, conhecer melhor o Tesouro Direto e ainda poder diversificar os seus investimentos com a renda fixa, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar como funcionam os títulos públicos e como você pode estar investindo melhor o seu dinheiro neles. Para começar, os títulos públicos eles são um tipo de investimento que é emitido pelo governo federal. Por conta disso, eles têm um dos menores riscos do nosso mercado. E o que é melhor é que você pode começar a investir neles a partir de R$30. Eu sou o Robson Bonifácio, eu sou assessor de investimentos aqui na Diversa e eu vou estar guiando você nessa trilha sobre os títulos públicos. E antes da gente começar, eu já vou pedir para que você siga a nossa página aqui da Diversa Investimentos, dê o seu like aí nesse vídeo caso você goste e compartilhe com aquele seu amigo que estava te perguntando sobre o título público, que estava com dúvidas, que aqui a gente vai desmistificar todos os títulos públicos, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, os títulos públicos, eles têm basicamente três tipos. São os pós-fixados, aqueles que são atrelados a uma taxa, a um indicador. No primeiro caso aqui, a gente vai falar da taxa Selic. Então, independente de onde a taxa Selic estiver, se ela está lá em cima, se ela está lá embaixo, esse título ele vai acompanhar a taxa. Ele é um tipo de título que ele é mais utilizado para reserva de emergência. A gente sempre fala dele aqui. E o nome dele é o Tesouro Selic, para ficar mais fácil de você assimilar. Esse tipo de título, ele vai te pagar 100% do que tiver a taxa Selic, mais uma pequena taxa ali, tá? 0, alguma coisa. Esse tipo de título, ele pode ser resgatado a qualquer momento. Aliás, todos os títulos públicos, eles vão te dar uma liquidez diária. Você pode vendê-los a qualquer momento. Mas, de novo, para reserva de emergência, o mais indicado é esse que eu estou falando para vocês, o pós-fixado Tesouro Selic. O segundo tipo de título é o pré-fixado. Ele tem esse nome porque ele já tem uma taxa pré-definida. Você já sabe qual que vai ser a taxa que vai remunerar o seu título lá no momento da compra. Ele é um tipo de título mais utilizado para quem imagina que a taxa Selic vai cair. Porque quando a taxa Selic está em um determinado patamar, agora quando eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês, ela está em 14,75%. É um patamar muito alto. Então, de repente, é um momento muito interessante para você estar comprando esse título, visto que lá na frente, quando ela tiver 10, 8%, os títulos que estarão sendo emitidos no mercado, eles vão estar mais abaixo desse que você comprou aqui. Então, com a taxa Selic caindo depois de você ter comprado esse título, ele tende a se valorizar, porque a taxa dele é maior do que aquelas que estão sendo emitidas no mercado. Ou você pode estar mantendo o seu título até o final, sabendo que você vai receber essa taxa. Quando você resgata antecipadamente, neste movimento que eu estava explicando, se a taxa Selic caiu, você vai ter uma valorização, você pode ter um ganho no curto prazo. Mas, se você compra um título pré-fixado e a taxa Selic ela sobe, a curva de juros ela sobe, o seu título ele acaba sendo subvalorizado. Então, se você for querer resgatar ele antes, ele vai estar valendo menos do que aqueles títulos que estão sendo emitidos no mercado, tá? Essa que é a dinâmica do pré-fixado. A terceira possibilidade é o híbrido, tá? Quando a gente pega um título que é IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, nesse tipo de título, você tem certeza absoluta que vai, se mantiver esse título até o vencimento, claro, você vai receber mais do que a inflação, você vai ter um ganho real em cima do valor investido. Esse tipo de título, ele é mais interessante para o longo prazo, tá? Para que você não perca poder de compra, você vai ter a correção da inflação mais aquela taxa pré-fixada. Então, isso a gente chama de Tesouro IPCA+. Ele tem esse nome porque sempre vai estar o IPCA mais uma taxinha pré. Tá bom? Nesse título também tem a questão da marcação ao mercado que a gente estava falando ali no pré. Por conta dessa taxinha pré-fixada, se você compra ele em um momento que a taxa Selic ela está em um determinado patamar, caso ela caia, o título é valorizado e caso ela suba, o título fica subvalorizado, tá? Ele vai perder valor ali ao longo do tempo. E quanto mais longo é o título que você compra, mais oscilações no curto prazo ele tem. Então, antes de investir, você vai falar com um assessor aqui da Diversa
diversa para a gente entender qual que é o seu momento, o que você pretende para aquele investimento, para ver se ele é realmente adequado para você, tá bom? Tendo isso em vista, a gente falando aí desses 3 tipos de título, a gente sabe que, fora ali o Tesouro Selic, que foi o primeiro que eu falei, os outros 2 têm uma versão deles que eles pagam juros semestrais. Então, você não vai resgatar o juros somente no vencimento do título ou quando você resgatá-lo. Você vai ter um pagamento semestral dos juros que ele rendeu. Isso daí é interessante para quem quer ter uma certa renda de forma semestral. Ele funciona super bem, tá? Além disso, pessoal, o Tesouro Direto, ele lançou recentemente, isso daí tem coisa de 2 anos mais ou menos, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Eles são 2 tipos de títulos públicos com um fim muito específico. Primeiro, no Renda Mais, você vai estar aplicando nele, ele vai ter o modelo de remuneração do IPCA, né? Ele vai te pagar IPCA mais uma taxa pré e ele vai ser para longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque a finalidade desse tipo de título é para aposentadoria. É que quando você chegar lá na frente, tendo feito os seus aportes, acumulando um bom montante ali naquele título, ele pode ser pago para você durante 5 anos de forma mensal, como se fosse uma aposentadoria mesmo. O outro, que é o Educa Mais, ele tem mais ou menos essa dinâmica, ele também vai ser remunerado ali pelo IPCA+, só que o foco dele, o objetivo desse título é de você fazer lá para o seu filho, por exemplo. Então, quando você começa a aplicar dentro do título Educa Mais, quando seu filho tiver lá 17 anos, quando ele estiver indo para a faculdade, ele vai poder solicitar o resgate desse título e poder receber em forma de bolsa. Então, durante aquele período da faculdade, ele vai estar recebendo mensalmente um valor, a remuneração daquele valor acumulado, para que ele possa estar pagando os seus estudos, ou pelo menos ajudando a pagar. Então, dessa forma, pessoal, com esses tipos de títulos aí que a gente viu, a gente tem muitas estratégias que a gente pode estar seguindo usando somente os títulos públicos, inclusive, né? Caso você seja um tipo de investidor mais conservador ou até mesmo moderado, você pode utilizar somente eles, porque eles têm vários tipos de remunerações ali que vão estar aderentes aos seus objetivos, né? Sempre é interessante, né, você tá falando com um assessor para estar te ajudando a montar ali a sua carteira de forma mais prática, tá? Falando a respeito desses objetivos, né, eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns tipos de objetivos que cabem nos títulos públicos. Então, para aquele tipo de investidor que quer dar uma especulada no mercado, né, que fala, poxa, tá no momento interessante aqui para eu entrar, a curva de juros ela tá alta, a taxa Selic tá alta, eu vou comprar uns títulos pré-fixados ou até mesmo IPCA+, aqui nesse momento, e lá na frente, daqui 1, 2 anos, quando a taxa der uma amenizada, eu vendo, tá? Então, isso pode ser utilizado através desses tipos de títulos. Eu quero montar a minha reserva de emergência. Eu nunca sei, né, o que pode acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, que eu possa estar precisando aí de um valor para resgatar. Onde que eu vou colocar? No Tesouro Selic, tá? Ah, eu quero guardar para minha aposentadoria. Tesouro Renda Mais. Ah, eu quero guardar um valor aqui para o meu filho para que ele possa comprar um imóvel, para que ele possa comprar um carro lá na frente. Tesouro IPCA funciona super bem também, tá? A gente vai sempre, no momento da contratação, entender ali quais são as datas. Tem várias datas de vencimentos que você pode estar escolhendo para que estejam mais de acordo com o que você precisa. Pode ser também que você seja um investidor de bolsa, um investidor que faça ali operações com opções, entre vendido nas ações, por exemplo, faça algum tipo de day trade, né, que precise de margem de garantia. Os títulos públicos, eles funcionam. São um tipo de ativo que, por ser emitido pelo governo, a B3 aceita todos, tá? Com exceção do Renda Mais e do Educa Mais. Aqueles outros tipos de ativos, aquelas 5 formas de investir, né, através do título público que eu mostrei para vocês, elas funcionam como uma garantia. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode estar investindo em frações do título. Então, digamos ali que tem um Tesouro Selic, que o valor unitário dele é de R$15.000 aproximadamente. Você não precisa ter os R$15.000 para investir. Você pode comprar 0,01 quantidade, é uma fração dele, e já começar a investir. Então, com 0,01 quantidade, 0,99 quantidades, quase uma, você não pode utilizá-los como garantia. A partir de uma unidade inteira, independente se é o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, o pré-fixado,
tá? Qualquer um deles vai servir como garantia para sua operação. Um outro detalhe legal também é que você pode estar diversificando com os tipos de remuneração desses títulos. Então, se você está com uma incerteza, você não sabe se a taxa Selic ela vai subir, se ela vai cair, isso é realmente muito incerto mesmo, né? Num cenário ali, além de 2 anos, fica mais difícil da gente saber. Então, por que não aplicar parte do seu valor em pós-fixado, pensando que a Selic pode subir mais, parte dele em pré-fixado, pensando que a Selic pode cair, para você já travar uma taxa legal, pensar também, poxa, uma parte desse valor que eu vou investir vai ser para longo prazo, vai ser lá para minha aposentadoria. O Tesouro IPCA vai funcionar super bem. Então você pode diversificar os seus investimentos através desses tipos de títulos. Não é legal? Então, pessoal, lá na frente a gente falou do Tesouro Direto. Muita gente confunde isso, né? Título público, Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é o sistema que o Tesouro Nacional disponibiliza para que você compre os seus títulos públicos. Aqui dentro da nossa plataforma, do BTG, você consegue ter um link com o site lá do Tesouro Direto e pode comprar dentro da sua conta no BTG, aqui na Necton, e comprar direto lá no Tesouro Direto, tá? Então, Tesouro Direto é o sistema que você compra os títulos públicos, tá bom? Tem uma certa diferença entre os dois. E o legal é que quando você vai fazer o investimento, além de você poder comprar aquelas frações que faz com que democratize esses investimentos, né? Você pode começar com pouco, você pode também automatizar os seus investimentos. Então, lá no momento que você acessa para fazer a sua compra do título, você pode colocar que você quer comprar uma fração, uma determinada fração, um determinado valor todos os meses. Então, todos os meses vai ser debitado da sua conta aquele valor e você vai conseguir fazer um investimento mais disciplinado, né, mais consistente aí ao longo do tempo. Então, pessoal, vocês viram que investir no título público é sempre muito simples, muito seguro, muito acessível e com a ajuda certa aqui da Diversos Investimentos, você vai conseguir muitas possibilidades dentro dos títulos públicos. Então, não deixe de clicar aqui na nossa legenda, abrir a sua conta e falar aqui com a nossa equipe para começar hoje mesmo a sua estratégia em títulos públicos. Então eu espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esquece de dar o seu like aí no nosso vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que você acha que faz muito sentido, tá? Não deixe de fazer isso e seguir a nossa página aqui da Diversa no YouTube. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.